Fala turma, beleza? Vamos resolver agora uma sequência de questões de português. Eu também tenho dificuldades em português, nós vamos resolver aí juntos e aprender também. Vamos fazer a partir do aplicativo Teams, fazer uma chamada de vídeo, tá? E resolver questões do Tec Concurso. Eu criei o caderno de questões, vou compartilhar o link aí. Então, quem quiser ler a explicação do professor em cada questão, aí acesse a sua conta particular do Tec Concursos, leia os comentários, beleza? Nós vamos comentar aqui com base no que nós aprendemos, fazer uma pesquisa rápida aí nos materiais didáticos e até mesmo em outros comentários, tá bom? O link vai ficar salvo aí e eu vou deixar junto com esse vídeo, beleza? Vamos para as questões. Bom, mas beleza, aqui é o seguinte, a questão número 16 que nós vamos fazer agora. Vamos direto para o enunciado aqui. Os termos a crimes contra público de queixas complementam, respectivamente, os termos relativos e investigações. Então, vamos ver aqui. Ele está falando que esse trechinho aqui, crimes contra o público, e também o de queixas, complementam, respectivamente, os termos relativos e investigações. Então, esses relativos aqui, eu acredito que ele vai estar para o primeiro trecho, né? Olha só, esses relativos aqui, ó, vai estar relacionado a esse aqui, vamos ver. Agentes e delegados de atendimento a grupos voluntários realizam atendimentos às vítimas, centralizam procedimentos relativos a crimes contra o público vulnerável registrados em outras delegacias, abrem inquéritos e termos circunstanciados e fazem investigações de queixas. Tá? Então, o que ele está pedindo é se o relativo está relacionado ao crimes aqui, né? Relativo. Então, vamos verificar se tem que primeiro verificar a transitividade aqui, né? Qual objeto que esse verbo vai pedir, né? O que é relativo a alguma coisa, né? Então, relativo a quê? A crimes contra o público. Tá. Aí até que... Bom, eu acho que deve ser isso aí. E investigações, vamos ver. E fazem investigações de queixas. Esse de queixas aí, vocês conseguem visualizar o complemento que ele pede? Assim, investigações, né? Se ele está pedindo algum complemento, investigações de queixas. Ó, termo circunstanciado e fazem investigações. Investigações. Se parasse aí, eu acho que ficaria com sentido ainda, né? Os termos a crimes contra Fazem investigações. assim. Eu acho que é certo, hein, Helder? Os dois se você olhar a transitividade, os dois pede esses objetos aí, né? Posso estar errado. Uhum. Ó, relativos a crimes. Aí ele coloca esse contra o público aí só para dar uma confundida, eu acho. Aí, aí vem, né? Vulnerável, registrado em outras delegacias, abre inquéritos e termos, fazem investigações de queixas. Eu acho Uhum. que o de queixas está relacionado a investigações e, e o E o relativo já por relativos, crimes. relativos a crimes. Eu acho É. que é certo, cara. Beleza, então vê aí se é certo É, ou se é Eu errado. vou é, marcar certo Eu também. vou Eu marcar fiquei com certo. dúvida nessa de investigações ali, mas eu vou marcar certo. Marca certo pra gente ver. gabarito certo. Ó. Certo, né? Então vai ser isso mesmo. É, Só dá uma conferida num trechinho aí, que é o relacionado ao investigações, né? tá. Se investigações, se ele fala alguma coisa, se ele Ó, pede complemento, como é que é? aí vem aqui, ó, o comentário do professor. Além disso, na passagem
fazem investigações de queixas, o termo investigações também é transitivo, regendo o uso da preposição de nos sintagmas de queixas. Uhum. Tem-se, pois, outro constituinte sintático que exerce a função de complemento nominal. Ah, a beleza. Era isso que eu ia comentar, que ele está ali na função de complemento nominal também, né? Isso. Aí por isso que eu fiquei na dúvida, mas como no enunciado ele só fala complementam, então de toda forma tá certo. De toda forma Mas tá certo. eu vi ali como complemento nominal mesmo. É uma questãozinha bacana. boa, hein, cara? Filé essa questão. Uhum. Bacana. Então, vamos para o próximo aqui. Questão número 17. A questão número 17, ela vai estar falando o seguinte, vamos ver aqui. O trecho, um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade, exerce a função de complemento do verbo existir. Esse trechinho aqui é um patamar mínimo de igualdade, entre os membros da sociedade. Beleza, fecha aqui. Exerce a função de complemento do verbo existir. Vamos ver esse verbo existir. Deveria existir um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Deveria existir. Aí ele está falando que exerce a função de complemento do verbo existir. Lembra daquela questão de ontem? Só que ali, no caso, era o verbo a, né? Mas estava falando no sentido de existir. Uhum. Será que ele é complemento nesse caso? É parecida com aquela questão. Porque na outra falava que, nesse caso, quando ele está no sentido de existir, ele não entra como complemento, né? Uhum. Cara... Patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Exerce função de complemento do verbo existir. Deveria existir. Só que o existir, ele está junto com o deveria, né? Deveria existir, né? Eles estão juntos. Então, não é só o existir. Deveria existir um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Deveria existir um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Tá no infinitivo aqui, o patamar. Eu posso estar errado, Helder. Ele não... esse um patamar mínimo de igualdade aí não está Eu acho que é de deveria o complemento. É uma função... Então, é isso que eu estou acho que pensando. Esse complemento realmente é um complemento, igual naquela questão que a Simone lembrou aí, que nós fizemos ontem, só que o principal aí não está sendo o existir. Existir, entendeu? Deveria. Mas sim deveria. Realmente esse trecho vai ser um complemento, né? Eu acredito. Mas ele está mais relacionado a esse deveria. Não tá sei qual que seria uma explicação certa sobre isso aí, mas só que eu vejo assim, que tá esses dois itens juntos. Fazendo a pergunta assim pro verbo, o primeiro verbo aí, né? Deveria o quê? Sei lá, eu tô viajando aqui na maionese. Deveria o quê? Aí vem a resposta: deveria existir, né, um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Então, eu fiz essa mesma pergunta. Só que eu acho que a pergunta seria parecida com isso, porque esse existir, ele está junto com o deveria. Nesse caso, ele forma locução verbal. Isso que eu estava tentando lembrar. Ele forma locução verbal. Então, nós deveríamos perguntar para a locução verbal: deveria existir o quê? Entendeu? Aí então, acho que a pergunta um patamar mínimo. Esse um patamar aqui, eu posso estar errado. Ele não exerceria, Helder, uma função de sujeito aí, depois do existir ou não? Porque a gente perguntando para o verbo, né? O que deveria existir, né? Esse verbo ele vai estar relacionado a um sujeito. Uhum. Vai ser isso mesmo, ele vai ser um sujeito. Vai ser um sujeito esse trecho vai ser
vai ser um sujeito. Mas, de qualquer forma, esse negócio vai estar errado. Não dá para comprar essa tapioca aí, não. Exatamente. Ele não vai ser nem complemento, ele vai ser um sujeito, só que ele está relacionado a essa locução Isso. verbal. Vai ser Entendeu? sujeito. Ele está relacionado à locução verbal. Pelo sim, pelo não, marcaria não. Marcaria errado. Também. Sim, eu também vou de errado. Vê aí para nós o que é. Ó, gabarito errado. Errado mesmo. Beleza. Deixa eu olhar o comentário aqui rapidinho. Eu comentarei. Ó, no caso, um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade é sujeito. É como nós falamos, ó. O segmento destacado, no caso, essa frase que eu li, é sujeito da locução verbal, deveria existir. Locução verbal. A oração está em ordem, a oração está em ordem inversa. No caso, vamos ordená-la. Um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade deveria existir. O verbo existir é intransitivo, não pede um complemento. Então, tudo que a gente comentou ali tá certo. Que o existir, ele não pede complemento, igual eu falei no início. O que o Daniel falou, que um patamar mínimo é sujeito, realmente é, e deveria existir, entra como locução verbal. Ali que É verdade. Olha aí, a solução é a gente fazer a prova junto, né? Vamos ver se dá de fazer de grupo. Né? Vamos fazer em trio. Fazer uma identidade só agora, já que vai unificar tudo, a gente faz uma identidade só e vai junto lá. Faz a prova. Tá, agora a próxima. Ou na mesma sala, né? Aí para a prova, hein? Helder, como que é essa questão aqui? Aí, Daniel. E aí um vai complementando. Se for o FMT, o Simone, dá para fazer de boa. É zoado o bagulho. Dá para fazer em trio. Tá, olha só, vamos para 18, então, para a gente adiantar um pouquinho. O termo ao poder legislativo exerce a função de complemento da forma verbal prevê. Tá, vamos ver lá em cima. A Constituição Federal prevê que cabe ao presidente prestar contas anualmente ao Poder Legislativo. Ele está falando que esse trechinho Poder Legislativo é complemento do verbo que prevê. Então, prevê. Prevê, tá. Primeiro, vou fazer o seguinte, eu estou reparando que, por ser essa parte aqui dos termos integrantes, eu tenho deixado de fazer o passo inicial, né? Que a gente começa pelo verbo, a gente acha o sujeito. Isso aí eu reparei nessa última questão, entendeu? O fato da gente não achar o sujeito já vai achando que o item é um complemento, que é alguma coisa, e descarta a possibilidade do sujeito. Então, o certo mesmo é primeiro a gente pergunta para o verbo quem é o sujeito e depois os complementos, né? É verdade. A gente comentou isso aquele dia lá, Helder, né? Exatamente. Ó. Então, prevê. Quem prevê? A Constituição, né? Então, a Constituição aqui, ela vai ser o sujeito, né? Quem prevê. E quem prevê algo. Que cabe ao presidente. Aí tem outro verbo ali, ó, prestar contas anualmente. Prevê que cabe ao presidente. Prestar contas anualmente ao Poder Legislativo, no caso. O Poder Legislativo seria um objeto indireto aí, no caso, né, Simone? Oi? O Poder Legislativo está tomando contas de objeto indireto aí, no caso, né, do verbo prestar, no caso. Isso, Quem presta. Então, não tem nada a ver com alguém. Dino. Não é? A pergunta, quem presta. O verbo prestar, ele pede uma ligação aí, né? Direto e indireto. Quem presta algo a alguém? Será que é nesse sentido? Que faz ou não? Espera aí, é porque, olha só, a gente
se você reparar bem, aí tem mais de uma oração, né? Uhum. Olha, cada oração ela vai ter como um núcleo o verbo, né? Então nós estamos vendo aqui tem o prever, tem o Prestar. cabe e tem o prestar, entendeu? Tem o prever, o cabe e o prestar. E aí o prever, que é um item que vai ser analisado, ele em si, ele é um verbo. Só que ele não está na mesma oração do poder legislativo. Então o poder legislativo não prevê aqui nessa situação. Quem prevê é a Constituição. O poder legislativo ele já está relacionado a outra oração, ó. Entendeu? Sim. Porque Sim. olha só, vamos mapear os verbos aqui, olha. Prever, cabe e prestar. E aí, na questão, ele está falando o seguinte, ó. Ele está falando do termo poder legislativo exerce função de complemento da forma verbal prever. Só que a gente pode observar que esse prever, ele está em uma oração que exige um complemento, que é outro complemento, entendeu? Que não é esse poder legislativo. Então, nós vamos ter mais de um verbo, mais de um sujeito, mais de um complemento, e aí, se a gente ficar tentando definir quem que é sujeito, quem que é o quê, vai acabar misturando. Vai Né? ter que Então, essa chamar questão vai ter que aqui, chamar o eu já Bechara aí. marco, para mim ela está errada, pode ser que não, mas ela já está errada por quê? Na prova a gente vai ter que simplificar, nós vamos ter que simplificar, não vai dar para a gente ficar aqui definindo tudo certinho, conceituando, e aí eu já vejo aqui que tem Ficar errado. três verbos, está errado, porque o prever não tem nada a ver com o poder legislativo, quem está prevendo aqui é a Constituição, e o complemento dela é outra coisa, que não é não é o poder legislativo, entendeu? Uhum. E aí não precisa a gente ficar teorizando tanto, para não perder tempo na hora da prova. Verdade. Né? Errada, então. Vamos ver Vamos ver a errado. Errada mesmo. errada. Isso. Uhum. Agora vamos ver o comentário. Só para tirar aquela dúvida lá Isso. Vê aí. Ó, o verbo prever é transitivo direto, prever algo. E aí ele cita aqui, o objeto direto desse verbo é todo segmento, que cabe ao presidente prestar contas anualmente ao poder legislativo. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta, pois exerce a função de objeto direto, de prever. Igual a gente estava falando ontem, né? Prever isso. Isso. Aí ele fala, o verbo caber foi empregado como transitivo indireto, objeto indireto é ao presidente. O segmento prestar contas anualmente ao poder legislativo exerce a função de sujeito do verbo caber. Uhum. Esse é o sujeito, esse é um sujeito oracional que tem um verbo prestar como núcleo, ordenando a oração. Aí vamos ver lá embaixo. Pois bem, esse sujeito oracional possui um verbo transitivo direto e indireto, que é o que eu estava comentando, que é, no caso, prestar. Prestar algo a alguém. Esse verbo exige, portanto, um objeto direto e um objeto indireto. O objeto direto é o substantivo contas, o objeto indireto é a expressão ao poder legislativo. É igual eu falei. Olha, se você observar bem, vocês observarem bem aí, é o seguinte, olha, nós temos aí realmente, mais de uma oração, e sendo que o objeto direto daquela primeira oração ali, que é prever, o próprio objeto direto dela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque aquele objeto direto, essa oração, ela funciona como objeto direto de prever, só que por ela ser uma oração, dentro dela também vão existir esses outros elementos. Nós vamos ter aí sujeito, nós vamos ter o objeto, entendeu? Então é uma oração dentro da outra. Sim. Né? E essa outra oração que está dentro, ou seja, que ela é subordinada, ela em si tem os próprios elementos. Então essa questão é uma questão difícil, porque se a gente for parar para analisar quem que é sujeito, quem que é objeto, quem que é não sei o quê, nós vamos chegar à conclusão de que, assim, fazendo uma visão rápida, de que o poder legislativo é um complemento, né? Pensando rápido assim na hora da prova, o poder legislativo é um complemento.
mas só que ele não é complemento do primeiro item lá, né? Ele não tá relacionado ao prever, né? Então é uma questão difícil porque confunde. E aí, por um lado, o cara tá certo na análise, que ele fatiou tudinho, viu o que é objeto, o que é complemento, o que é isso, aquilo, outro, só que talvez não teria se atentado que é uma oração dentro da outra, e cada um tem seus próprios elementos, né? Bem capciosa. Se olhar pelo caso lá, no caso da oração substantiva, se nós tivéssemos olhado de outra forma, igual você comentou, por exemplo, a Constituição Federal prevê isso. Se colocasse o isso, a gente já acharia a resposta também. Acharia mais rápido. Mas... só que eu mesmo só vim lembrar disso agora no comentário, né? A gente comentando, você leu aí um trecho da teoria, e aí uma coisa foi raciocinando, mas realmente, mataria logo de cara, né? Mas eu acho que para ser mais certeiro na prova e não correr o risco de errar, é melhor fazer igual a gente faz, achar o verbo, aí acha o sujeito, né? Isso, exatamente. Então, e na questão anterior, né, a 17, né, eu me peguei pulando essa etapa, e aí eu não me atentei quanto aquele item era o sujeito. Aí o Daniel falou, e aí que veio cair a ficha. Falou, opa, então, espera aí, tem que fazer o procedimento certinho, né? Vamos achar o verbo, pergunta para o verbo quem que é o sujeito, depois nós vamos analisar quem são os complementos. E aí, agora, acrescentando com o detalhe dessa questão, próximo passo, depois que você achou o complemento, verifica se esse complemento ele não é uma oração subordinada. Se for, fica atento que dentro dela existiram outros elementos. Né? Beleza. Olha aí, aos pouquinhos, nós vamos crescendo no português. Um vai complementando o outro, vai ajudando. Daqui a pouquinho nós vamos estar fera nesse negócio aí. E português, lembrando que português é o grande vilão do concurso, né? É a matéria que mais cai. Você pode reparar que a maioria das provas, o que mais cai é português. Assim, claro que na área de biologia, por exemplo, o perito, vão ter ali muitas questões de matérias diversas de biologia, mas só que a que tem maior volume é português, né? Comparando isoladamente cada matéria. Né? Então, vamos para cima aqui. Vamos ver a 19. Olha só. E o bom desse PDFzinho aqui, ó, que aí eu imprimi lá do Teleconcurso, é que tem o link, olha, o link da questão. Tá vendo? Então, quem quiser ler o comentário da questão, ver a explicação, e é tipo uma mini aula, é só acessar esse link específico e ver a questão. Né? E aí tem aquele caderninho vermelho também que é bacana, que é um resuminho. Então, beleza, vamos continuar aqui. 19. A expressão a produtividade exerce a função de sujeito do verbo aumentar. Está falando que a produtividade é um sujeito de aumentar. Vamos ver se isso é verdade. Ao aumentar a produtividade, a tecnologia aumenta a renda. Tá. Então vamos ler com calma. Cada um faz uma leiturinha aí. Mas eu acho que não. Eu acho que vai estar errado. Também acho. Também acho que está errado. Cara. Eu acho que vai estar errado porque o que acontece aí, você pode ver que não tem... Tipo, eu não estou vendo o sujeito. Não sei se ele está oculto por... Ele vai estar oculto se ele tiver numa oração lá atrás que nós não lemos, né? Dentro desse parágrafo aí. Ou então pode ser um sujeito inexistente também, né? Porque ele já está falando logo uma ação, olha, ao aumentar a produtividade, né? Então, quem vai aumentar a produtividade? Então, a gente pergunta para o verbo, né? Para identificar o sujeito. Quem vai aumentar a produtividade? Não aparece o sujeito, né? O verbo não conhece ninguém aí, né? Ele está dando uma de João sem braço aí agora. Exatamente. Então, ninguém. não conhece. Vamos perguntar para ele, nem ele vai saber responder.
Então, eu acho que está errada a questão. Tá errado. Também acho. Vou marcar errado. Confere aí para nós. Errado. Errado mesmo. Vou aqui rapidinho aqui o... Esse ao aumentar vai ser objeto? Verifica aí. Na verdade, a expressão a produtividade funciona como objeto direto do verbo aumentar. Objeto direto, no caso. Pois ela complementa esse verbo. Aumentar o quê? Resposta. A produtividade. Objeto direto. Quem exerce a função de sujeito do verbo aumentar é o termo a tecnologia. A tecnologia, sujeito, aumenta, verbo, e a produtividade, complemento verbal, objeto direto. É verdade. Era ler a frase fora do contexto grifado, né? Para poder matar. Sim, mas só que o importante é que lá na hora da questão a gente não precisa ficar brigando com a prova. Viu que está errado, marcou, pergunta, né, fez apareceu. a pergunta. E aí viu que está errado, marcou, passa para a próxima, né? Não ficar perdendo muito tempo. Mas agora que a Simone comentou isso aí, pode ver que fica claro que tem uma vírgula aqui, ó. Ao aumentar a produtividade, vírgula, né? E aí continua, a tecnologia aumenta a renda. Aí observa que não está na ordem direta, né? A oração ela não está assim na ordem direta, está invertido. Se tivesse na ordem direta, ficaria mais evidente o sujeito, né? Então, a presença dessa vírgula aí, a gente já pode ver que é uma inversão aí da ordem, né? Que quando inverte, coloca vírgula, né? Bacana. Então, é errado essa daí, né? Deixa eu marcar aqui. Beleza, vamos para 20 aqui. A 20. O termo a recuperação do meio ambiente desempenha função de complemento verbal na oração em que ocorre. Então, dentro da oração dela, essa recuperação do meio ambiente vai ser complemento verbal. Vamos ver se isso é verdade. Visando a preservação e a recuperação do meio ambiente, por meio de ações sociais sustentáveis. Visando, eu acho que vai ser esse verbo aqui que vai ser o nosso verbo principal, né? O verbo da oração. Aí tem que ver o sentido, esse verbo visar aí, lembra do peste? Ver em que sentido que ele está sendo colocado, se é de almejar. E ontem nós fizemos uma questão dessa daí, e eu mesmo confundi. Né? Eu confundi naquela questão lá, o sentido, né? Rápido tem assim, que ver eu confundi o sentido. Mas nós acabamos que acertamos por outro motivo. Eu lembro do Pestana na hora, ele sempre fala, tem que ver o real sentido de visar, né? Sentido de almejar ou de ver mesmo, com os próprios olhos. É no sentido de almejar, nesse caso. Eu também acho que é de almejar, visando a preservação, né? Então, quem visa a, e aí é um verbo transitivo indireto, né? Visando. Complemento. A oração ele vai exigir um complemento objeto indireto, inclusive, né? Visando a preservação e a recuperação. Acho que os dois aí, preservação e recuperação. Quem visa alguma coisa. E que coisa que é essa? A preservação e a recuperação. Acho que é assim, então, né? Porque, eu acho que os dois são, porque olha só, observa que depois do preservação, ó, preservação e esse A aqui é craseado, ó. E, ou seja, ele é preposicionado também relacionado aqui a visando a preservação e a recuperação do meio ambiente. Então, eu acho que tanto preservação quanto a recuperação são objetos indiretos do verbo transitivo visado. Ali eu acho que o verbo está implícito, né? Visando a preservação e visando a recuperação do meio ambiente. Por isso que tem a correto. Nós fizemos uma questão dessa ontem à noite, né? Perfeito. Então, eu acho que vai estar certo isso aqui. Diga para nós aí. Gabarito certo. Vou marcar certo. Tá certo, né? Gabarito certo. Aí ele fala aqui, ó, o verbo visar pode ser transitivo direto ou indireto, né? Quando
com o sentido de mirar, apontar, o atirador visou o alvo, é transitivo direto, sem preposição. Uhum. No sentido de ter em vista, né, um objetivo, aí vem, as medidas visam o bem-estar dos funcionários, aí seria transitivo indireto, com a Isso. preposição a, que é o que É, está pedindo lá no foi enunciado. justamente o A que gente falou mesmo. nós falamos, né? Ó, o 21. O complemento da forma verbal passei, linha 9, não está explicitamente expresso no texto, devendo ser inferido pelo leitor. Então, está falando que o complemento, vamos ver na linha 9, então, isso aí. Da forma verbal passei. Cadê? Eu não estou achando esse passeio aqui. Eu não estou achando, não. É que não tem linha 9, é porque acho que a formatação ficou diferente, né? Na hora de imprimir, aí não deu a mesma quantidade de linhas, né? Então vamos ter que procurar aqui. Vamos procurar aqui na Tora, aqui. Passei. Eu passei. Ele não deixou. Aqui, ó, lá na última linha, né? Aqui assim, ó, nunca passei. Deve ser isso aqui, né? Ó, então vamos ver aqui a partir daqui, ó. É uma vida de muito trabalho, mas necessidades eu nunca passei, diz o pescador. Tá, então ele está dizendo que é um complemento da forma verbal passei. Não, está falando que esse complemento não está no texto, né? É uma vida de muito trabalho, mas necessidade eu nunca passei. Tá, necessidade eu nunca passei. Não consigo ver nada explícito aí não, hein, cara. Nunca passou o quê? Necessidade. A fala dele. Passei o quê? Necessidade. Nunca passei. Passei. Passou o quê, né? Uhum. Verdade. Eu acho que não está implícito nada aí, cara. Eu acho que não vai estar implícito. Eu acho que esse mais necessidade, ele vai ser um complemento. O que vocês acham? Ele disse que não está explícito, né? Não está ali visível. Isso. Uhum. Ele está falando isso. Mas eu acho que tá sim, que seria essa necessidade aí. O que vocês acham? Mas necessidade. Ó, o sujeito é eu, né? Ó, quem nunca passou? Seria o que estaria o sujeito. Então, mas a gente partindo lá daquele passo a passo inicial que nós discutimos, ó, o sujeito seria eu, né? E aí eu nunca passei o quê? Né? Quem passa algo. Né? No caso ali a necessidade. Então seria necessidade. Eu acho que necessidade é o complemento. Então a questão vai estar errada porque está explícito. Está explícito, exatamente. O que vocês mesmo. acham? Vocês concordam? Eu acho que é dessa forma mesmo. Então vou marcar errado aqui, né? Eu vou marcar errado. Confere aí para nós aí. É isso mesmo, mano. Errada. 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 Aí ele fala que a oração deve ter sujeito e predicado, que ele lembra, né, da divisão de sujeito, verbo e predicado, no caso ali. Aí ele fala assim, se alterarmos a ordem dos elementos, trecho alterado, mas eu nunca passei necessidade. Eu, sujeito, passei verbo transitivo direto e necessidade objeto direto. Não é preposicionado nesse caso. Assim percebemos que o complemento da forma verbal passei está explícito na oração. Logo, a assertiva está errada. Tá. Olha só, então o que nós podemos pegar disso aí? O que ele comentou é algo que a gente já sabia, né? Mas o que a gente pode pegar disso aí é o seguinte:
Quando tiver essa presença de vírgula aí, a gente ficar esperto, ver se é uma oração aí que está na ordem indireta e reorganizar, né? E reorganizar essa oração para poder, quando tiver difícil a questão, né? Fala, não estou achando a saída aqui. Aí a gente reorganiza a oração, né? E vê o que é, né? Isso. Quando tiver, teve dificuldade na análise sintática, viu que tem a vírgula no meio da oração, já fica com a orelha em pé, reorganiza essa oração e aí sim você vai fatiar novamente. E aí eu acho que dessa forma a gente consegue acertar, né? Vamos para 22 agora, né? Vamos ver aqui. Nos trechos, já nas sociedades rudimentares, manifestam-se eles, linha 2, e no mundo tudo se apresenta a ele, linha 5, os pronomes eles e ele exercem a função sintática de complemento verbal. Quando é esse tipo de questão, que são duas orações para a gente comparar, eu acho legal. Então vamos ver lá. Esse trechinho na linha 2. Gostei dela também. Já na sociedade. Ele está falando que tanto um trecho quanto o outro funcionam como um complemento verbal, né? Mas aqui a gente pode entender que é complemento verbal dentro da sua oração lá, não ao mesmo item. Vamos ver aqui. Tá, vermelhinho aqui, olha. Já nas sociedades rudimentares, manifestam-se eles, segundo sua predominância, na distinção fundamental entre os povos, caçadores ou coletores, e os povos lavradores. Já na sociedade, ele está falando que é complemento verbal. Manifestam-se. Manifestam-se. Quem que se manifesta? Nas sociedades rudimentares, manifestam-se eles. Olha, a gente pode ler um ponto para trás para, de repente, ficar mais claro, né? Esses dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. Já nas sociedades rudimentares, manifestam-se eles. Eles, no caso, seriam os princípios? Não. Não, dois, não vai ser o princípio, porque o princípio está sendo outra coisa aqui, ó. Seria eles. Olha só, pegando um pouquinho mais para trás ainda, ó, nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Esses dois princípios encarnam-se encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. Já nas sociedades rudimentares, manifestam-se eles, segundo sua predominância, na distinção fundamental entre os povos caçadores ou coletores e os povos lavradores. Já nas sociedades rudimentares, manifestam-se eles. Os princípios? Os dois princípios, será? Eles? Se apresenta. Manifestam-se eles. Quem? Quando se apresenta a ele. Eles e ele. Verbal. Eu acho que o sujeito vai ser o complemento. Não vai ser o sujeito, vai ser eles, né? Esses dois princípios. E ali, no caso, eles não entra como complemento verbal, né? Uhum. Não, porque o eles está retomando o sujeito, isso, né? Então, o eles ali, então eles está retomando o sujeito, ele vai ser um sujeito ali. E ele fala no enunciado ele fala que os pronomes eles e ele, no caso da próxima frase, exerce função sintática de complemento verbal. Não é complemento verbal. Os pronomes eles e ele exercem a função sintática de complemento. Ele é da próxima frase. O eles é agora, né? Então, eles é agora. Então, não eles eu acho que não é complemento verbal, não. Manifesta o quê?
Ele né? tá mais para sujeito, né? Esse eles. Esses dois princípios encarnam-se nos dois tipos de aventureiro e do trabalhador. Já nas sociedades alimentares, manifestam-se eles. Realmente, o ele está retomando aí o sujeito, né? Sujeito, lá em cima. Os dois, no caso, os dois termos. Esses dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. Aí, ponto, né? Já nas sociedades rudimentares, manifestam-se eles, segundo sua predominância. Eu acho que ele deixa claro aí que está retomando o sujeito. E, sendo assim... Não, mas só que olha só, vamos ver. Ó, já nas sociedades rudimentares, manifestam-se eles, né? Quem manifesta? Já nas sociedades rudimentares. E se a gente colocar, inverter a ordem aqui? Eles se manifestam? Eles se manifestam nas sociedades rudimentares? Será que seria assim? Eu acho que sim. Mas só que, assim, eu tô nessa dúvida aí, só que eu acho que não é complemento. Eu também acho que não. Né? Pode ser que a gente não conseguiu ainda chegar a uma conclusão do sujeito e do eles, mas eu estou vendo aqui que não é complemento. Então, eu acho que está errada essa questão. Ele está falando que né? Então está errada essa questão. Está errada. Porque, na olha segunda só, frase ali, parece que é complemento. Olhando rápido, assim. Agora, nessa primeira... na segunda, vamos ver o que está na segunda. A segunda aqui eu não li. Ó, no mundo, tudo se apresenta a ele. Essa Em segunda generosa amplitude. Se apresenta. Se apresenta... Então, quem se apresenta? Alguém. Quem se apresenta tudo, né? Apresenta o quê? O mundo apresenta algo a alguém? Quem se apresenta a alguém. Isso mesmo. A ele. Tudo se apresenta. Quem se apresenta. Esse segundo, de repente, ele está mais com cara de complemento. Mas só que aquele a primeira primeiro... não tá, não. Primeiro não está, mas... O primeiro, eu fiquei em dúvida, mas eu estou achando que ele é sujeito. Eu estou mais para que ele é sujeito, porque se a gente inverter, igual nós fizemos agora no finalzinho aí, Eu também. Eles se manifestam nas sociedades rudimentares, né? Então, a gente fica mais claro essa definição de sujeito. Então, para mim, pode ser que eu esteja enganado, porque eu não estou falando isso com toda certeza, eles seria, assim, no caso, a função seria de sujeito. Para mim Só que também nesse segundo realmente dá uma impressão de complemento. Sim. Né? Só que a gente já tá mais a gente já chegou à conclusão de que está errado, é só filosofando, né? Vou marcar errado. Vamos marcar errado e vamos ver o que é. Marca errado. Errado, gabarito errado. Errado, né? Tá. Agora vamos descobrir o que é. Bom, vamos ver que danada esse eles e esse ele. Na primeira frase, já nas sociedades rudimentares manifestam-se eles. O pronome eles exerce função de sujeito. Isso mesmo. Do verbo manifestar-se. Nós fizemos... olha só, nós estávamos certos, né? Isso. Boa. E no segundo... Fala uma coisa do outro. E no segundo, o pronome ele exerce a função de objeto indireto, do verbo apresentar. Aí. Viu? A gente falando tá bem. É isso mesmo. Mas uma questão dessa aqui, olha, é uma questão difícil. Ela gera dúvida. Ela gera tudo. Mas tem que fazer, né? Fazendo para praticar e pegando o jeito. Mas eu noto, Simone, nós que resolvemos aquelas questões ontem à noite junto aqui,
Para mim, tem sido mais fáceis essas questões agora, né, do que aquelas primeiras. Estou notando que, não que a questão está ficando fácil, mas a gente vai fazendo, vai aprendendo, depois uma vai parecida com a pegando o outra, jeito, né? uma parecida com a outra e tal, e vai ficando melhor para resolver, né? Tá, então vamos aqui para 23, né? A expressão duas versões exerce a função de complemento da forma verbal existem. Tá, vamos ver aqui. Existem duas versões sobre o caminho percorrido pelo general árabe. Tá, o verbo existir. Verbo existir. Quem que é o sujeito? A expressão duas versões exerce função de complemento da forma verbal. Quem que existe? Duas versões? Duas versões. É. Dá para matar sim, será? Deixa eu ver. Não, tem aquele. Não. Eu sempre confundo. Eu fiz aquela questão, mas tem um negócio ali relacionado ao verbo existir, né? Aham. E Existem duas versões. Existe o quê? Duas versões. Existem que duas ele, no versões. caso, Esse verbo existir, ele é um verbo que ele às vezes complica a vida da gente, né? sim, Esse verbo Mas existir. ele Se você for reparar bem, o sujeito aí, ele pode ser um sujeito indeterminado, né? Porque esse verbo existir, ele está aí na terceira pessoa do plural, né? E um dos itens lá que nós vimos do sujeito indeterminado, não quer dizer que seja regra, eu acho que não é regra, né? Mas quando tem essa terceira pessoa do plural, tá dando uma indicação que é indeterminado. eu vou marcar errada. Errado? A expressão duas versões. Só que aqui está falando que exerce Porque a tem função de um complemento negócio, da ele não forma é verbal. complemento. Porque ele. Lembra que tinha uma questão que falava que ele não. O verbo existir ali, Não quando for no pedia, sentido. não Não pedia pede complemento. complemento. Verdade, você tem razão. Uhum. Fizemos Mas eu essa não questão lembro ontem. certo a regra, eu ainda tenho que decorar Mas essa. pela regra geral, a gente marcaria como errado mesmo. Mas a Simone tá em razão. Nós fizemos uma Mas eu questão não ontem. lembro certo como que explica, mas eu acho que é errada, porque ele não vai pedir complemento. Por ele, você lembra que nós fizemos uma questão ontem, tinha o existir, e aí, se eu não me engano, lá a professora falava que é intransitivo, né? Que é um verbo intransitivo, que quem existe, existe, não pede complemento. E por ele ser intransitivo, ele não tem complemento, né? Então, eu acho que é isso aí, eu estou lembrando dessa questão, né? Então, de qualquer forma, esse item aqui vai estar errado, né? A dúvida seria, assim, filosofando um pouquinho mais para a gente aprender, seria no sujeito, né? Pode ser que seja essas duas versões aí também, né? Ou pode ser que seja um sujeito aí inexistente. Aí eu fiquei na dúvida, realmente. Mas, de qualquer forma, está errada a questão, né? Não ficar brincando com a questão, não. Vou marcar errado aqui. Gabarito errado mesmo. Aí ela comenta lá em cima. Tem a parte que ela retoma a frase, aí ela coloca assim: muito cuidado com esse tipo de questão. O fato de vir após o verbo não significa que o termo seja seu complemento. Lembrem-se sempre de verificar se a frase está ou não em sua ordem direta. A ordem direta, neste caso, seria a seguinte: duas versões existem sobre o caminho percorrido pelo general árabe. Assim fica fácil de visualizar que, na verdade, duas versões é o sujeito. Existem. E não o seu complemento. Faz sentido. Agora que ela mudou a ordem, né? Aí ela fala que o verbo é intransitivo, ou seja, tem sentido completo, não pede um complemento. Aí ela fala assim: além disso, lembrem-se que o verbo existir concorda normalmente com o sujeito. Assim, ele está flexionado no plural para concordar com duas versões.
Boa, bacana mesmo. Então, olha aí, realmente, então, para a gente consolidar o entendimento daquela questão que nós resolvemos ontem, que caiu agora novamente o existir, nós vamos observar que ele, nesse sentido aqui, ele é intransitivo e ele não pede complemento, então ele não vai ter complemento. E uma outra sacada que você leu aí é a concordância, em relação à concordância, né? Então, o sujeito, ele vai concordar com o verbo. Isso aí nós já sabemos, né? Então, se você tiver na dúvida, observe se esse suposto sujeito está concordando com o verbo. Bacana, essas duas sacadas aí. Mas questão difícil. Nós só estamos resolvendo questão difícil. Só. Nós marcamos errado, né? Errada. Deixa eu marcar aqui no caderno. Opa, não. Eu marquei no lugar errado aqui, ó. Essa questão foi qual número mesmo? Foi a 23. 23. Ah, não, já tinha marcado errado ali. Tá, vamos ver aqui a 24, então. Ó, nós já temos uma vantagem grande aqui, que é o quê? Não ler tudo aquilo ali. A gente já vai direitinho para o enunciado, né? Sempre a gente já Enorme. está com isso já na mente, né? Não perde tempo. A expressão na figura de um cão e o termo pasma desempenham, no contexto sintático em que se inserem, a função de complemento nominal e predicativo do sujeito, respectivamente. Eita. Ele quis complicar aqui. Vamos ver que concurso que Doido, foi né? esse. CESP, Analista. de quê? Analista, né? Consultor Consultor legislativo. legislativo. Bacana, mas tá difícil. Vamos ver aqui. Vamos destrinchar esse trem. A expressão na figura de um cão e o termo pasmada desempenham no contexto sintático em que se inserem a função de complemento nominal e predicativo dos sujeitos, respectivamente. Então, o complemento nominal vai ser aqui, ó, segundo o enunciado, na figura de um cão. Vamos ver lá se ele é complemento nominal. Complemento nominal? Foi isso que eu li, né? Complemento nominal. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, a encarnada na figura de um cão. Complemento. Está falando que é complemento nominal. Na figura de um cão. Acompanhando uma senhora, a encarnada na figura de um cão. Encarnada. Quem que está encarnada na figura de um cão? Encarnada. Quem que está encarnada? Uma senhora, né? É a senhora que está encarnada, né? É. Deve ser uma velhinha chata, né? Uhum. Figura de um cão, imagina só. Acompanhando uma senhora. A encarnada. Quem está encarnada? A senhora. Então, a senhora aqui, acredito que vai ser o sujeito. Na figura de um cão. Ele está falando que é complemento nominal, né? Para ser complemento nominal, ela vai tá complementando um sujeito, a encarnada, uma senhora. Acompanhando uma senhora. E encarnada, né? Ó, a possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora. Então, olha, nós vemos que tem duas orações. Ó, tem uma outra aqui, ó, que é desse verbo acompanhando. Quem está acompanhando, naquele caso, é a possibilidade, aqui seria um sujeito. Acompanhando uma senhora. Alguém. Essas encarnada, a figura de um cão. Deixa eu ver aqui. Comunicação surgiu. Pegando a partir de comunicação aí. Comunicação surgiu. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Não, Então, encarnada seria encarnada. encarnada. Esse encarnada não teria ligação com a possibilidade de comunicação?
surgiu? Retoma a Não, possibilidade mas de comunicação. tá, então já que pode falar, Simone. Eu olhando assim, eu pensei da mesma forma que o Daniel. Será que ele não está retomando lá a possibilidade de comunicação? Tá, então vamos analisar esses dois contextos aí, né? Vamos ver aqui, a possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando. Tá, então temos aqui o verbo acompanhando. Quem que está acompanhando? A possibilidade, né? A possibilidade de comunicação surgiu no quente da esquina, acompanhando o quê? Uma senhora e encarnada na figura de um cão. Tá, então esse trecho aqui, eu acredito que seja uma oração subordinada, substantiva, e aqui o verbo que acompanhando, quem acompanha alguém, então seria oração subordinada, substantiva, objetiva direta, esse trecho. E aí lembrando que dentro dessa oração subordinada, ele também vai ter seus elementos, né? Tá, então esse trecho, essa oração subordinada, vamos achar aqui o verbo encarnada, né? Encarnada. E agora nós vamos achar aqui os elementos dele. Encarnada. Quem que está encarnada? A possibilidade, né? Isso. A Aí, Helder, possibilidade. eu não sei se vai adiantar alguma coisa, mas já que a gente vai destrinchar aí, logo após senhora, tem uma vírgula e já vem aí o E, no caso, né? Esse E, ele teria a função adversativa dentro desse contexto aí, né? Tem isso também. Não, será? Aditiva, não? É aditivo isso aqui. Ele É tá... aditivo. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. É aditivo isso aqui. Esse Aditivo. É aditivo, é mesmo. Era de uma senhora e encarnada na figura de um cão. Tá. Então, esse encarnado aqui, quem está encarnado? A possibilidade, né? Não está retomando a possibilidade. Possibilidade de comunicação. Encarnada. Quem está encarnada, né? É um intransitivo. Eu não estou vendo um complemento aqui. Então, eu acho que seria um verbo intransitivo, né? Intransitivo. A possibilidade encarnada. Quem está encarnado, está encarnado. Então, eu acho que ela não pede complemento. Então, vai estar errado. Mas ali ele porque... fala complemento nominal. Complemento nominal, né? Já tá certo. Mas também não vai ser porque ele teria que estar relacionada àquela primeira interpretação, né? Se aquela primeira interpretação tivesse certa, aí sim, mas só que não tá, porque o encarnado está relacionado à possibilidade, não à senhora. Então, eu acho que você já mataria Entendeu? lá naquela primeira análise lá que eu falei para poder matar a questão, né? Fazer essa pergunta aí, o que está encarnado? É a possibilidade de comunicação. Então, é a possibilidade de comunicação. Então, esse Então, na aí figura de um cão aqui, esse já na figura de mataria um aí. cão, sabe o que ele vai ser? Ele tá com cara de adjunto. Adnominal, né? Não, adverbial. Adverbial. Isso, tá com cara de adjunto adverbial, né? Ah, Esse na figura de um é cão. verdade, que ele vem Entendeu? encarnado. E o encarnado é um verbo transitivo indireto e ele está relacionado à possibilidade, ou seja, ele é um verbo e o sujeito dele é a possibilidade. E esse na figura de um cão vai ser um adjunto adverbial que está aqui ligado ao encarnado, eu acho. Então, a questão que já está errada por causa disso, que esse primeiro elemento não é complemento, né? Vamos ver o segundo aqui de quebra ou... O segundo eu olhei, ele fala que é predicativo, né? do sujeito. Do sujeito. Eu acredito, a menina abriu os olhos pasmada. Pasmada retoma a menina, né? A menina abriu os olhos pasmada. Quem abriu os olhos foi a menina, tá? Os olhos, abriu os olhos. Então... Se ela só tivesse aberto os olhos, já teria finalizado, né? A menina abriu os olhos. Né? Já teria um sentido, né? E aí o pasmada está sendo um adicional aqui. Ele é um termo acessório da oração. Ele pode ser retirado.
né? No caso, A menina, vamos ver se tem verbo de ligação. Eu confundi. Qual que é o do objeto? Do objeto está ligado, no caso, teria que estar ligado aos olhos ali, no caso, né? Para ser predicativo do objeto. E aí, o predicativo do objeto ele é um complemento do complemento. Você lembra que nós falamos ontem? Sim. Ele é um complemento do objeto. Uhum. Né? E aí, no caso aqui, esse pasmada está relacionado à menina. A menina, então esse está certo. Se tivesse relacionado aos olhos, seria predicativo do objeto. Do objeto, que seria complemento do complemento. Então, nesse no caso do objeto. Tá certo. Mas a primeira... Menina, esse daqui pode... Esse daqui da pasmada, eu acredito que esteja certo, mas a questão está errada porque o primeiro, ele falou que é complemento, né? E não é. Vamos ver se é a nossa... Eu olhei o gabarito aqui. O gabarito é certo. Eu coloquei errado, mas o gabarito é certo. Agora, o porquê... Espera aí. O gabarito é certo. Eu coloquei errado, mas nós erramos. O gabarito nós erramos, caramba, filosofamos à toa aí. Gastamos nosso... Vamos ver o porquê. Meu Deus. Vamos fazer bem feitinho essa daí para nós tirar essa dúvida. Lê aí, Daniel. A assertiva está correta, infelizmente. A expressão número 1, a possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão. Aí a professora grifou aqui o termo encarnada, né? A expressão na figura de um cão está ligada ao adjetivo encarnada e complementa o sentido dele. É, de fato, um complemento nominal. A encarnada é um adjetivo. A questão é daí, olha. Eu não visualizei dessa forma. A gente visualizou como um verbo, não foi? Visualizou um verbo. E é um adjetivo, ó. E realmente. Realmente, cara. Olha só, não tem nada a ver, cara. Olha só que... Nossa. Que viagem, né? Mas eu tava filosofando muito, não, cara. Pronto, aí já resolveu a questão aí. O negócio é que a gente estava bitolado nessa questão que era um verbo, né? Que era um verbo, não tem nada a ver, olha só. Ai, meu Deus, pernada aí, mas é bom por ficar atento. Ele botou ali ela botou ali um gerúndio, né, antes, né, acompanhando uma senhora. Se fosse um verbo, seria realmente uma adjunta adverbial, mas aí, como não é uma adjunta de nominal. Aí, ó, a gente teria que ter olhado também essa vírgula após senhora e esse aditivo como uma divisão aí na questão, né, que ele vem a vírgula depois de uma senhora e essa mesma senhora encarnada na figura de um cão. Aí segue a frase, entendeu? Não, mas olha só, Daniel, o negócio, a questão, visualizando de um ponto de vista prático, morreu a partir do momento que a professora falou que é um adjetivo. Pronto, não tem mais mistério nenhum. Não tem mais mistério nenhum. Vocês estão visualizando isso aí? A partir do momento que falou que é um adjetivo, pronto, não precisa nem filosofar mais nada disso. Por quê? Porque esse item aí, sendo um adjetivo, que ele é, agora eu estou vendo, claro que é, antes eu não estava vendo, estava cego. Ele sendo um adjetivo, o item dele, próximo item dele, vai ser um adjunto adnominal. Realmente, se fosse um verbo, seria um adjunto adverbial. Pronto. E aí a questão só está falando que é um complemento nominal, né? Olha lá, a função de complemento nominal. Pronto, teríamos acertado a questão, não tem mais mistério. E aí a segunda parte nós acertamos, né? Pelo jeito, que fala que é um predicativo, né? Só dá uma conferida só nesse item aí, 2, se é predicativo do sujeito mesmo. Sim, isso mesmo. Isso mesmo, item 2. Vem a menina, né? A menina abriu os olhos pasmada, né? A expressão pasmada, que tem sentido de admirada, é um adjetivo que qualifica o sujeito menina. Sim, e é igual a Simone falou, esse pasmada está relacionado à menina, né? Por isso é predicativo do sujeito.
Pronto, a questão, na verdade, ela não estava difícil. Nós A fizemos gente... até uma análise. Não, nós fizemos até uma análise mais ou menos, só que o nosso grande erro foi ter encarado aquele item como sendo um verbo, sendo que ele é um adjetivo. Só isso. É. Né? Essa que foi a Caramba, parada. vai ter aprendizado aí, cara. Foi, realmente. Então a gente vê que aquele suposto verbo é um adjetivo. Meu Deus. Eu fico mordido comigo Meu mesmo. Deus do céu. Tá, vamos Dá ver a raiva. 25 agora. A forma preposicional contraída introduz um dos complementos da forma verbal daria. A forma preposicional contraída ele está falando do pra. Introduz um dos complementos da forma verbal daria. Vamos ver aqui. No momento, eu faria tudo. Daria tudo para São Paulo se separar do Brasil. Deixa eu ver. Forma preposicional contraída para. Introduz um E esse complemento tudo ali? da forma verbal daria. É, Tudo, né? Porque primeiro tem o tudo, daria o quê? Daria tudo. Se bem que... Ai, depois dessa do adjetivo. A gente tem que encarar, eu tô encarando essa daí, como, será que ela não vem como uma locução, esse daria tudo? Pois é. Não, eu tô acho que vendo não é, ela, não. Eu acho que não, né? não. Daria tudo, Daria o quê? Daria o quê? Ó, eu daria tudo para para São Paulo se preparar, para separar do Brasil. Introduz um dos complementos da forma verbal daria. Então, eu daria o quê? Não, mas eu acho que não é, não. Eu acho que está errado, porque ele está falando que introduz um dos complementos da forma verbal daria. Daria o quê? Daria tudo. Será que Para a São gente pode Paulo, inverter a frase, colocar colocar na para São ordem. Paulo se separar do Brasil, daria tudo? Eu daria tudo, no caso ali? Para São Paulo se separar do Brasil, Ou eu não? daria tudo. Faz sentido essa análise dessa forma. Para São Paulo se separar do Brasil, eu faria tudo, daria tudo. Eu faria tudo, daria tudo. Eu acho que está errado. Eu acho que não vai ser introdução de um complemento, não. Introduz um complemento da forma verbal daria. Porque senão, São Paulo se separar do Brasil, que é o que vem depois de pra, seria um complemento. Né? Não é, entendeu? não é, né? E não é, porque, olha só, São Paulo se separar do Brasil, você estaria complementando o quê? Não tem lógica. Entendeu? Eu vou marcar errada. Porque não é. Então, Pelo sim, pelo não. mas só que aí no caso, a gente ficaria em dúvida bom, sabe que não é, mas o que seria então, né? Seria então para São Paulo. Depois desse adjetivo lá me deu um bug na cabeça. Eu Para também. São Paulo. Depois de Às vezes é confundir o até um negócio adjetivo com simples. verbo. Às vezes é Do até um céu. negócio simples Ai. às vezes Eu vou até um negócio estudar simples que o menino da sexta série vendo falava, oi, você não tá vendo? que adjetivo. A tia Teteca ensina isso aí, cara. A tia Teteca ensina. Mas só que olha só, se a Ó, gente reparar da forma cara, que a Simone falou, invertendo, né? Para São Paulo se separar do Brasil, né? Invertendo, dessa forma aí. Para São Paulo se separar do Brasil. E aí nós vamos ter o separar como sendo o verbo regente aí dessa oração. E então, a gente vê que esse trecho, ele é uma oração.
E se ele é uma oração, ele vai ser uma oração subordinada. Então, ó, fazendo dessa forma, aproveitando a ideia da Simone, ó, para... É lá no texto. Olha aqui, ó. Seguindo essa lógica aí da Simone, olha. Para São Paulo se separar do Brasil. Isso aqui nós colocamos no início. Faz de conta que isso aqui é um início. Então, isso aqui seria uma oração e o regente aqui seria o separar. Entendeu? É quem separa? São Paulo. Né? Em São Paulo seria o sujeito. Né? Separa de alguma coisa. Esse aqui seria o objeto indireto. E nesse aqui seria um verbo transitivo indireto. Beleza. Sujeito. Então, isso aqui eu acho que é uma oração subordinada. Entendeu? É uma oração subordinada. E, nesse caso, o que vale a gente saber que é uma oração subordinada? É que ele não é complemento. Assim, nesse sentido aqui, ele não está sendo... Complemento. Ele não tá funcionando como complemento aqui, igual a questão está falando. Né? Para São Paulo separar do Brasil, eu daria tudo. Faria tudo. Aproveitando... Eu vou marcar errada. Eu também vou marcar errado. Vamos ver o que dá. Mas eu não consegui raciocinar, não. Depois daquela do adjetivo... Vamos fazer só mais... Vamos fazer só mais essa aqui, a gente dá uma pausa, né? Já está indo para 10 questões também, né? Vamos zerar depois a gente se recupera do adjetivo. Tá errado mesmo. Errado, o bom, né? É que os três enxergaram o verbo, né? Pois é. Concorda. Ai do céu. Se fosse só um... Que mancada, se fosse uma consideração, aí... tinha cagado tudo já. Pelo menos os três enxergaram o verbo. O gabarito é errado. Errado mesmo, né? Bom, acertamos. Pelo menos conforto mental aí, acertar uma questão. Aqui, deixa eu falar. Foi uma questão que eu vi que era, mas eu não falei, de verdade, de coração mesmo. Esse pra, olhando ele com sentido de finalidade. Ele tem sentido de finalidade. Ele equivale ao para, né? Que tem função de finalidade. Aí daria para ajudar a matar a questão já também, entendeu? Aqui ela fala, sendo assim, bem no final, a forma contraída pra introduz uma adjunta adverbial de finalidade e não de complemento verbal de daria. O pra, né? O pra. O pra, realmente. Então, se a gente tivesse visto ele, a partir de hoje a gente vai ver, né, ele como finalidade, no caso, olhar o contexto, claro, mas ele pode exercer função de finalidade. Aí aqui já mata, ó. Ele seria um adjunto adverbial de finalidade e não complemento verbal de daria. Então, adjunto adverbial. Mas aí, e ainda ele complementa lá em cima. Na verdade, é uma explicação extensa, mas eu vou ler aqui. Que ele fala também de oração subordinada adverbial, que é alguma coisa de oração subordinada, né? Eu falei... o verbo dar é transitivo direto e indireto. No caso, o verbo dar. Transitivo direto e indireto. Tem a estrutura de dar algo a alguém ou dar algo para alguém. Porém, o verbo não foi empregado no texto com esse sentido de dar algo a alguém. Mas observe que no texto o sujeito não está dando tudo para São Paulo. Ou seja, São Paulo não é o destinatário de tudo. O verbo dar, neste contexto, é transitivo direto, dar algo. O objeto direto é tudo. O segmento para São Paulo se separar do Brasil tem sentido de finalidade, é uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo, equivalendo à oração desenvolvida para que São Paulo se separasse do Brasil. Tá. Para mim ficou claro que era uma oração subordinada. Eu só não tinha visto dessa forma que ela seria adverbial final, né? Mas e agora que vocês ler esses comentários, a gente pode ver que realmente ela é adverbial final porque está sendo introduzida por pra, né? Que dá a ideia de finalidade. Então,
para a gente saber qual tipo de oração que é, a gente tem que ir pelo início dela. Está sendo introduzida, né? Está dando uma ideia de quê? De finalidade? É bacana. Gostei dessa questão. Essa daí nós acertamos e mais ou menos a lógica dos comentários foram nesse sentido, e aí agora ficou mais claro, né, com a leitura desse comentário aí. Show de bola. Bacana. Rapaz, a gente vai questões, dar uma pausa agora e aí à tarde, dependendo, dá para terminar, né? Essas questões. À tarde, vamos terminar à tarde, isso mesmo. Vamos terminar à tarde, que agora a gente descansa desse adjetivo aí. Dá uma refrescada na adjetivo cabeça. Indigesto, né? Indigesto. Foi indigesto mesmo, isso aí. O verbo que não é um verbo. Meu Deus do céu. Um pseudo-verbo, meu Deus. Mas beleza, então à tarde a gente recomeça, então retoma aí a partir da 26 em diante. A 26. Beleza? Então, Então fechou. tá. Tá, jóia. Tchau pra vocês aí. Tchau. Até mais. Valeu.